Espero que todos vocês estejam bem e que logo, logo a gente possa estar juntos. Mas, antes que isso aconteça, vamos dar continuidade aos nossos estudos, não é isso? Então, aí na sua tela, você pode observar o capítulo 3. Mom, can I go out with my friends? Nesse capítulo, nós vamos trabalhar e estudar os verbos modais, can e could. Observe que o verbo can e could já foi estudado, não é isso? No capítulo 2. Só que no capítulo 2 nós vimos o verbo can e could para expressar habilidade, certo? E agora, no capítulo 3, ele vai expressar um pedido ou uma permissão, ok? O verbo modal é um tipo de verbo auxiliar que ajuda a especificar mais o sentido do verbo principal. Então, não vai, na frase onde você usa o verbo can ou o verbo could, não vai ter só o verbo can, só o verbo could. Você precisa de um verbo principal, como que aconteceu aqui nessa frase. Nós usamos o verbo can, seguido do verbo go, que é o verbo principal da ação, ok? Os verbos can e could significam, respectivamente, pode, podia ou poderia. Isso vai depender do contexto que ele estiver inserido, ok? Can. Can é usado para expressar permissão e pedido informal. Por que eu destaquei aqui essa palavra? Essas duas palavras, permissão e pedido informal. Porque, apesar do can expressar pedido e permissão informal, ele também expressa capacidade, que foi o que nós já vimos na unidade 2, habilidade e possibilidade. Mas agora, no capítulo 3, nós veremos o can expressando permissão e pedido informal, ok? Foquem nisso aqui que está destacado. Can vai indicar permissão e pedido informal, certo? Exemplo, can I go out with you? Posso ir com você? Então, nós utilizamos can e aqui ele traz uma ideia informal, né? Um pedido informal. Can I play computer game now? Eu posso jogar no computador agora? Nós usamos can também e ele traz essa ideia de informalidade. Já could vai expressar a mesma coisa, né? Permissão e pedido. Só que ele vai trazer a ideia de formalidade. O diferencial entre eles dois é justamente isso. Can eu utilizo de maneira informal, e o could já traz essa formalidade, certo? Ele também indica capacidade, habilidade, possibilidade, ok? Mas agora, nesse contexto, volto a dizer, o could será utilizado como permissão e como pedido formal, certo? Então, geralmente, o could, ele é usado em perguntas. Na maioria das vezes, ele vai ser usado em perguntas, dando-lhe um tom mais educado ou formal, certo? Exemplo, could my friends come and spend the weekend with you? Ó, observe, você começa a traduzir daqui. Meu amigo poderia passar, né, vir passar o fim de semana comigo? Então, é um pedido, é uma frase interrogativa, né? Ele está pedindo permissão para isso, na forma interrogativa. E a frase, ela traz um tom mais educado, mais formal. Could I have fast food for dinner tonight? Eu poderia fazer uma comida mais rápida para o jantar hoje à noite? Então, could também está trazendo aqui uma suavidade, né? Ele está sendo mais formal a fazer esse pedido, certo? Nesses outros exemplos, a gente pode observar o uso de can e o uso de could. Vamos ver aqui. Can I stay up late tonight? Eu posso ficar acordado até mais tarde, hoje à noite? Então, can aqui nessa frase, ele não foi utilizado com formalidade, né? Eu estou sendo mais prático na minha pergunta, mais informal para fazer esse pedido. Could I spend the weekend at my friend's house? Eu poderia, observe que o verbo spend é o verbo gastar. Só que aqui nós não vamos traduzir ele como gastar. Quando eu digo passar o tempo, traz esse mesmo sentido de gastar o tempo, certo?
eu poderia passar o fim de semana na casa do meu amigo? Então, eu estou fazendo um pedido, né? E um pedido mais formal, mais suave, mais educado, quando eu utilizo could. Nesse outro aqui, can I go to a party with my friend? Eu posso ir na festa com meu amigo? Então, é um pedido informal, onde ele usa can. Nessa outra frase, nós temos can I have more money for the weekend? Eu posso ter mais dinheiro para o fim de semana? Como assim? Ele quer conseguir, ele quer a mesada, por exemplo, para poder gastar no fim de semana, certo? Eu poderia ter mais dinheiro, você poderia me dar mais dinheiro para eu passar o fim de semana? Mais ou menos isso que ele quer dizer nessa frase. Could I get a new cell phone? Eu poderia ganhar, conseguir comprar um telefone celular novo. Então, todas essas frases, nós utilizamos o verbo modal. Can, onde não há formalidade, e could, onde ele expressa um tom mais educado, mais formal. Então, com isso, nós fechamos o conteúdo do capítulo 3. Vamos para o capítulo 4. It was a great vacation. O que é que o capítulo 4 traz? Nós vamos trabalhar, estudar o passado simples do verbo to be. Observe que o verbo to be você já estudou nas séries passadas, né? Verbo to be no presente, am, is e are. E agora nós vamos ver o verbo to be no passado. Quem é o verbo to be no passado? É was, que eu utilizo no singular, e o were, que eu utilizo no plural. Aqui eu coloquei as pessoas, né, a quem você vai utilizar o verbo was. Então, se são as pessoas do singular, I, he, she e it. Todas essas pessoas você vai utilizar o verbo to be no passado, was. Era ou estava, certo? O were nós vamos utilizar para o plural. Quem são as pessoas do plural? We, you e they, ok? E aí nós temos também nessa mesma unidade o dare to be no passado. Quem é dare to be? Se eu já sei que o to be no passado é was e were, o dare to be é dare, was e dare, were. É só pegar essa partícula there e associar ao verbo to be. Ó, dare, was e dare, were. Do mesmo jeito, dare, was para o singular. Eu não uso was para o singular lá no verbo to be, então dare, was também vai ser usado para o singular. E dare, were para o plural, que significa havia, né? Was, dare, was, havia no singular. Dare, were, haviam no plural, ou existiam. Aqui nós temos um texto e eu destaquei o verbo to be no passado, ok? Nós temos outros que não foram destacados, né? Esse aqui também. Eu destaquei esses aqui para nós fazermos uma análise. Ó, eu destaquei o was na forma afirmativa e o wasn't na forma negativa. Do mesmo jeito com os outros. Observe. Nessa frase, em relação ao texto e à imagem, ela traz o sentido de negação. Por isso que eu usei o was, mais a partícula not, que eu tenho o wasn't. Nós vamos ver mais adiante essa contração do was mais not, que fica o wasn't. Então, aqui eu usei o was, porque eu tenho o sujeito I, ó. I was. Não é singular? Eu estou. Então, se eu estou, no caso, eu não estou, porque está na forma negativa. Por que eu usei o was aqui? Porque aqui, ó, eu usei o pronome it. Estou me referindo a um local, a um lugar, no caso, a escola. Por isso, eu usei o was. Aqui eu usei o were. Ah, professor, mas tem my brother. Ó, observe o início da frase, depois do pontinho. My parents and my brother. Então, eu tenho meus pais. Cuidado que parents não são parentes. Parents é um falso cognata, tá? Porque falso cognata é quando uma palavra parece ser, mas não é aquele sentido ali que ela traz.
Então, meus pais e meu irmão estavam, né, ali também. Então, o verbo to be aqui concordando com o sujeito que está no plural. Esse aqui do mesmo modo. Veja que aqui, the restaurant. Ah, mas restaurante não é um lugar, eu não usaria et não é singular, mas está no plural. São os restaurantes, então, estavam. Aí, como ele tem uma partícula not, vai ficar na forma negativa. Os restaurantes não estavam. Por isso, eu usei verbo to be were, seguido da partícula not. Em seguida, nós temos esse quadro que vai ilustrar muito bem a estrutura de cada pessoa, né? Seguido do verbo to be. Se eu tenho I, eu vou ter o verbo to be was. Isso na afirmativa. Na negativa, eu vou ter I was, seguido da partícula not. I was not. Ou então eu posso dizer I wasn't, que é a forma contraída, né? A forma reduzida disso aqui. Mas eu posso usar assim ou desse outro modo aqui. Você que escolhe. Quem vem em seguida? You. Se eu tenho you, eu vou sempre usar were. Na forma negativa, eu vou ter you were not. Ou então, you were not. Em seguida, he was. Depois eu vou ter he wasn't. She was, she wasn't. It was, it wasn't. We were, we were not. You were not. They were not. Observe que nós temos dois you. Ó, aqui tá você e aqui vocês. Mas isso não há modificação. Mesmo se tratando de você, eu não vou concordar com o was, porque you concorda sempre com o ele. Mesmo estando no singular, ele vai concordar com o ele. Ok? Vamos ver a formação e a estrutura também na forma interrogativa. Aqui nós vimos a forma afirmativa. Nós vamos construir as frases sempre utilizando pronome ou sujeito da frase, seguido de quem? Do verbo to be. Então, I was e o complemento da frase. Se escolher she was e o complemento da frase. Na negativa, eu vou usar pronome, verbo to be e partícula de negação. Ou então, pronome mais a partícula, mais o were, verbo to be, mais a partícula de negação, tudo junto. Ok? Na interrogativa, eu sempre vou iniciar com o verbo to be no início da frase. Were ou was, dependendo do pronome. Como eu usei you, eu vou concordar com o were. Were you a cut baby? Você era um bebê fofinho? Como é que eu respondo isso? Yes, I was, eu era. Sim, eu era. Ou então, no, I wasn't. Não, eu não era. Se eu perguntar, utilizando o pronome he, eu vou responder com o próprio he. Mas aqui, ó, observem, você perguntou com you, você não pode responder com o próprio you. Até porque, até no próprio português, se eu pergunto para você, você é um bom estudante? Sim, eu sou. Então, eu vou usar I, que é eu, para responder. Então, a pergunta é feita com you, mas a resposta é com I. Tanto para afirmar, quanto para negar. Só há essa exceção. O restante, se você pergunta com he, você responde com he. Se você perguntar com she, você responde com she. E assim por diante. Então, aqui eu perguntei, was he happy? Ele estava feliz? Aí eu vou responder, yes, he was. Ele estava. Sim, ele estava. Se eu negar, no, he wasn't. Não, ele não estava. Aqui ele trouxe uma pergunta utilizando o pronome they. Portanto, eu vou usar were. Were they friends? Eles eram amigos? Eu vou afirmar. Como é que eu afirmo? Yes, they were. Se eu for negar, no, they weren't. Então, esse quadrinho, ele serve para você se basear, para você se
nortear. Você tem um norte através desse quadro. Você vai vir aqui outras vezes, quando você estiver realizando suas atividades, e você vai poder observar dentro do quadro a formação, a estrutura de cada frase. Se eu tenho uma interrogativa, eu vou iniciar com quem? Sempre com o verbo to be. Se eu tenho uma negativa, eu vou iniciar com, voltando aqui, ó, eu vou iniciar sempre com a partícula no, seguido do pronome, mais verbo to be, e a partícula not novamente. E assim por diante. Então, utilizem, refaçam isso aqui, revejam quantas vezes forem necessário para que você possa tirar suas dúvidas. Neste outro quadro que eu coloquei aqui, você está vendo aí na sua tela, você pode observar agora a forma afirmativa, negativa e interrogativa do dare to be, que é onde nós vamos usar dare was ou dare were, dependendo do sujeito, dependendo a quem eu estou me referindo. Se eu estiver me referindo a algo ou a alguém no singular, eu vou utilizar dare was. Se estiver no plural, dare were. Então, aqui, ó, eu já usei o artigo a. O artigo a e o artigo an só pode ser usado no singular. Então, se eu tenho somente um supermercado, então eu vou usar dare was. E aí eu vou fazer a afirmativa como? Usando there, sempre na afirmativa, seguido de was, porque aqui eu tenho o singular, e o complemento da frase. There was a supermarket in the mall. Havia um supermercado no shopping. Como fica essa frase na forma negativa? Ele traz a forma negativa, mas não dessa mesma frase, tá bom? Eu vou mostrar com outro exemplo. There wasn't an elevator in the mall. Não havia um elevador no shopping. Então, eu tenho quantos elevadores? Somente um. Não coloquei no plural, portanto, eu uso there was. Como eu quero que você negue, eu coloquei a partícula not. E na interrogativa, vamos lá. Was there. O que eu vou fazer sempre na interrogativa, o quê? Colocar o verbo to be no início. Então, ó, o que tá aqui, ó, eu faço aquele xizinho, lembram? Que eu sempre explico assim, você vai fazer esse xizinho que você não erra. Se a interrogativa traz a primeira palavra, a segunda palavra para o início e a primeira para o segundo momento. Então, vai ficar was there. Por que que eu usei was? Porque eu estou me referindo a uma churrascaria. Então, havia uma churrascaria no shopping? Eu estou perguntando. Se é uma frase interrogativa, eu vou iniciar com o verbo to be. Eu usei was porque eu tenho somente uma churrascaria. E aí eu faço o complemento da frase. Próximo. Temos outra forma afirmativa, só que agora no plural. Ó, haviam menos estacionamentos ou menos lugares no shopping. Ó, lugares, estacionamentos, está no plural. Como aqui eu tenho plural, eu vou usar there, were. Ó, were para o plural. Por que que eu iniciei com there, were? Porque eu estou falando de frase afirmativa. O que que acontece com a negativa no plural? Nós temos there, were, ó, there, were, mais partícula not, que eu posso ler there weren't, and drugstore in the mall. Não havia nenhuma farmácia no shopping. Então, ó, eu tenho farmácias no shopping. Então, se eu tenho mais de uma farmácia, eu tenho plural. Se eu tenho plural, eu vou usar there, were, seguido da partícula not, porque ele quer que você faça a forma negativa. Ok, gente? E a interrogativa, sempre iniciando com o verbo to be. Aqui eu iniciei com was, porque eu tinha singular, somente uma churrascaria. Aqui eu vou iniciar com were, porque aqui eu tenho agências, né, de viagem. Então, haviam algumas agências de viagem no shopping. Então, se é interrogativa, inicia com o verbo to be, seguido de there, mais o complemento da frase. Ok? Pessoal, então é isso. Nesse slide, nesse último que você está vendo aí na sua página,
no seu computador, você pode observar a atividade proposta. Estou propondo que você faça essa atividade em casa. Responda as páginas 18, 19 e 23. Em outro momento, nós vamos estar agendando no WhatsApp um horário, o dia e horário que nós vamos nos encontrar novamente nas aulas online. Essas aulas online serão realizadas para nós tirarmos dúvida e fazer correções dessas atividades que eu estou enviando hoje. Então, um abraço, fiquem na paz.